Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, nós vamos estudar os vírus e a saúde do corpo. Na imagem, um exemplo de vírus, o vírus da gripe H1N1, doença que ficou conhecida como gripe suína, uma doença que ataca o sistema respiratório. Essa doença ela teve origem em abril de 2009 lá no México e de lá se espalhou para o resto do mundo. Os vírus são seres acelulares, ou seja, não são formados por células, eles não respiram nem se alimentam como os outros seres. Possuem envoltórios ou cápsulas de proteína que abrigam material genético. Esse material genético é o DNA ou o RNA. Nas imagens, exemplos de três vírus: o vírus da gripe, o vírus HIV da AIDS e o bacteriófago, um tipo de vírus que infecta bactérias. A reprodução dos vírus. Os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, os vírus eles se reproduzem apenas quando invadem uma célula e passam a comandar no interior desta a produção de proteínas virais. Então, gente, é importante enfatizar que os vírus eles não se reproduzem fora da célula, apenas no interior de uma célula hospedeira. Aí, na sequência, é um exemplo de reprodução de um vírus, no caso, o bacteriófago. Veja que o vírus ele ataca a bactéria e introduz na célula bacteriana seu DNA. Com isso, a produção de mais DNA viral e, consequentemente, a produção de proteínas virais. Essas proteínas vão originar novos vírus que, ao serem formados, são liberados da célula e aí passam a atacar novas células, ocasionando o mesmo processo descrito. O organismo humano ele possui defesas naturais contra micro-organismos. É importante destacar que a todo momento nós estamos em permanente contato com uma grande quantidade de seres microscópicos que estão no ambiente. E alguns desses seres eles causam doenças, causam infecções no nosso corpo. Mas nem por isso nós ficamos doentes o tempo todo, já que o organismo humano ele é capaz de produzir defesas contra esses micro-organismos. Essas defesas, gente, elas são chamadas de anticorpos. Os anticorpos são substâncias que se ligam a organismos invasores através dos antígenos, ou seja, antígeno é toda substância estranha ao organismo que desencadeia a produção de anticorpos. E daí ajudam a destruir esses antígenos. Todos os anticorpos eles são específicos, ou seja, gente, para cada antígeno deve haver um anticorpo capaz de destruir. A velocidade de produção dos anticorpos ela pode variar de acordo com a doença e também com o estado da pessoa que contraiu o vírus. A melhor forma de evitar que doenças transmissíveis se espalhem e atinjam muitas pessoas é por meio da prevenção. E uma das formas de nos prevenir contra as doenças virais e tantas outras é através da vacina. Então, na vacina, o micro-organismo ou parte dele é introduzido no corpo, no organismo, e como ele está morto, atenuado, ou seja, sem ação alguma, não é capaz de causar a doença, mas estimula a produção de anticorpos e células especiais. Hoje existem vacinas contra vírus, bactérias e vários outros parasitas. Por ser um tratamento preventivo, na maioria das vezes a vacina deve ser aplicada antes de um indivíduo ser infectado. E aqui eu trago para vocês três características das vacinas. Tratamento preventivo, ou seja, as vacinas elas previnem doenças, elas não combatem doenças, elas previnem. Há vacinas contra vírus, bactérias e outros parasitas e elas controlam e erradicam doenças. A defesa do organismo contra determinado invasor fica fortalecida com a vacinação. Pois bem, você já deve ter de tomar medicação, vários tipos de medicação conhecida como antibiótico, não já? Pois bem, esses medicamentos eles são muito eficientes contra as bactérias, mas não produzem efeito algum contra os vírus.
Então, há alguns medicamentos específicos contra certos tipos de vírus, como o da herpes, o da gripe e da AIDS. São chamados de antivirais. Outra defesa, gente, contra doenças transmissíveis, como por exemplo a raiva e tantas outras, é o soro terapêutico. O soro ele contém anticorpos já prontos, capazes de inativar substâncias tóxicas. A produção do soro pode ser feita com animais como cavalos, por exemplo, pode-se ver aí na imagem. O animal ele recebe os antígenos e produz anticorpos específicos. É importante enfatizar que o soro ele tem uma ação rápida, mas não proporciona defesa permanente. As viroses. Viroses são doenças causadas por vírus. E aqui eu destaco para vocês alguns exemplos dessas doenças, como por exemplo a dengue. A dengue é uma doença causada por um vírus transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Os sintomas da dengue são febre, mal-estar e cansaço, dores de cabeça e nos olhos, dores nos músculos e articulações, vômitos e diarreia, vermelhidão no corpo. Se uma pessoa ela for infectada novamente pelo vírus da dengue, pode surgir a denominada dengue hemorrágica. Outra doença causada por vírus é a raiva, também conhecida como hidrofobia. O vírus ele é transmitido por mordida de cães, gatos, ratos ou morcegos, que se alimentam de sangue. Sintomas. Os sintomas da raiva são dor de cabeça forte, febre alta, contrações musculares que dificultam o ato de engolir, entre outros. Outra doença causada por vírus é a AIDS, conhecida também como a síndrome da imunodeficiência adquirida. O vírus causador da AIDS é o HIV, que significa vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus ele ataca e destrói certas células do sistema imunológico. O indivíduo infectado por esse vírus fica sem defesas contra uma série de micro-organismos, o que pode levar à morte. E aí na imagem, um exemplo de glóbulo branco, que é uma célula de defesa do corpo, sendo atacada pelo vírus da AIDS. Os portadores do vírus da AIDS devem procurar tratamento médico. A transmissão do vírus HIV se dá por relação sexual sem proteção, transfusão de sangue, seringas e agulhas compartilhadas por usuários de drogas injetáveis, gravidez, objetos cortantes contaminados. Ainda não existe vacina contra a AIDS, então a melhor forma é a prevenção, né? A prevenção é relacionada a esses fatores que eu acabei de citar para vocês. Então, gente, chegamos ao fim da nossa aula, mas aí eu deixo para vocês um exercício, tá? Nós acabamos de falar de vírus e aí nós estamos vivendo uma pandemia, né? Uma pandemia viral causada pelo vírus Covid-19, conhecido popularmente pelo coronavírus. E a atividade de hoje vocês vão fazer uma pesquisa sobre o Covid-19, sobre os sintomas, sobre as prevenções dessa doença, tá? E vão disponibilizar para mim lá no meu WhatsApp. Então, mais uma vez, enfatizando que vocês vão fazer uma pesquisa sobre o Covid-19, onde ele surgiu, quando, como ele é transmitido, como pode ser prevenido, quais os sintomas dessa doença, tá certo? Então, aguardo a resposta de vocês, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.